costumo dizer que a obra de Elza é arte pura, porque ela não escreve, ela pinta com as palavras. Você consegue ver o que ela escreve com nitidez. Eu mesmo, algumas vezes, já me aborreci, já me assustei, já tive medo ao ler os seus escritos e reclamei dela. Hoje nós vamos ouvir um pouco do que produz Elza, que vai ser acompanhada da grande artista plástica Ângela Almeida, que dispensa comentários. Boa tarde, vamos sentar, né? Olha, eu quero confessar a todo mundo aqui, nessa reunião de amigos, que eu sou super encabulada, mas Elzinha me botou nessa situação. Então, vamos começar. Professora Joventina já colocou mais ou menos o que a gente ia falar em termos de apresentar Maria Elza. Eu não sei, Maria Elza, se eu vou chamar você de Maria Elza ou de Elzinha. Pode chamar do que quiser. Elza, Elzinha. Henrique inventou um apelido para mim, Dona Elza. Eu tenho ódio, porque parece que eu estou já... Não, Dona Elza já é um exagero, já passou. Elzinha publicou os livros. Vamos começar pela relação dos livros que ela publicou. No Rastro das Águas, em 1997, onde narra a história do seu avô, José Bezerra de Araújo. Em seguida, o livro Sertão, Seridó Sentidos, que é exatamente esse que a gente vai conversar sobre ele agora. Em seguida desse livro, veio o último livro, Múltipla, em 2021, uma coletânea de textos publicadas no seu blog www.elzabezerra.com.br. Elzinha, se você quiser complementar alguma coisa sobre a sua apresentação, esteja à vontade. Não, eu primeiro gostaria de agradecer o convite de Joventina. Ela disse, Elza, vamos fazer parte da Quinta Cultural e falar sobre o Sertão, o seu livro Sertão, Seridó Sentidos, e para mim foi uma grande honra. E agora agradecer também as palavras dela, de me colocar assim no patamar lá em cima, que aumenta a minha responsabilidade nessa Quinta Cultural, entendeu? E é um prazer recebê-los aqui. Vocês saem na quinta-feira à tarde. A gente está tentando... não é tentando, a gente está... Joventina, desde que assumiu, a primeira mulher a presidir o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e ela está com uma agenda cultural muito bacana aqui toda quinta-feira. Olguinha é presença constante, né? E a gente fica feliz de estar com o público aqui prestigiando, e divulguem, porque toda quinta-feira tem algum assunto interessante aqui. Ângela fez a apresentação dos meus livros. Eu me descobri escritora. Hoje em dia eu já estou me considerando escritora, tá? No começo, a primeira vez que eu resolvi dizer que ia escrever um livro, papai quase cai da cadeira. Você vai escrever? Eu digo, vou. Mamãe disse que eu não fico quieta em coisa nenhuma, não tenho constância. Eu digo, é bom ser assim, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas. E terminou, Ângela vai falar um pouco do livro, para depois a gente entrar no processo do livro. Mas a primeira palavra é sempre de agradecimento, começando com agradecimento, em vez de terminar com agradecimento. Vamos lá, Ângela. Elzinha, ela tem uma peculiaridade em relação aos livros objetos, não estou falando agora do conteúdo, e sim dos objetos, que são livros muito bem cuidados. No caso desse livro, Sertão, Seridó Sentido, ele tem duas capas. Ele tem uma capa em linho, muito bem editado, e foi editado pela melhor gráfica no Brasil, que é a editora Ips. Então, as imagens que existem aqui dentro impressas são de alta qualidade. É igual os livros daquela grande editora que tinha no Brasil, chamada Cossack Naif. No mesmo nível de uma Cossack Naif. Então, isso é muito bom, e eu estou colocando isso para quem gosta de livro, saber que o investimento em livro
não é tão barato, mas você tem que ter estes cuidados de tornar o objeto um objeto bem feito, bem acabado. Nesse sentido, esse livro ele é 100%. Né? Aí, vamos ao conteúdo. A primeira pergunta que eu faço a você, Elzinha, vamos pensar e voltar ao passado e você conversar um pouco como foi o processo da escritura desse livro e o que é que você levou às fotografias também. A gente vai ter um problema das fotografias, porque era interessantíssimo que a gente estivesse vendo as fotos. Vai passar, né? Aí vai, então, ótimo. Não pode falar. Bom, o livro Sertão Siridó Sentidos, ele surgiu a partir do meu primeiro livro, No Rastro das Águas, que esse No Rastro das Águas foi lançado em 1997, depois de 2 anos de pesquisas. Inclusive, o Instituto Histórico foi muito importante, porque ainda existia aqui Olavinho, que era um grande estudioso do Siridó, me ajudou muito. Não só ele, muitas pessoas participaram da construção do No Rastro das Águas. Minha avó, que tem uma memória fantástica, meu pai, que também relatava muitas coisas do sertão. E, quando eu publiquei No Rastro das Águas, muita gente começou, leu o livro, gostou e disse: Elzinha, você não pode parar mais de escrever. Aí eu disse: tá, como eu inventei outra profissão, né, doutor Adilson? Eu sou economista, minha primeira formação, e, quando chegou no ano 2000, eu digo: eu vou fazer direito. Aí, já com os filhos criados, quase 40 anos, eu digo: vou fazer direito. Doutor Adilson foi quem primeiro me acolheu no escritório. Eu fui estagiária dele. Cheguei, me lembro demais, na faculdade, eu encontrei o doutor Adilson. Doutor Adilson, eu quero estagiar lá. Ele olhou assim para mim e disse: quem é essa menina aqui? Eu disse: eu quero trabalhar com... Opa. Alô? Quero trabalhar com direito tributário e vou... Bom, como eu estava com outros afazeres, eu não tinha muito tempo para me dedicar, como até hoje. Toda a vida eu acho que eu estou sempre ocupada demais e não faço o que eu tenho vontade. Eu tinha vontade de escrever um romance que envolvesse o sertão. Mas, como eu não tinha disponibilidade de tempo, eu resolvi escrever crônicas de minhas viagens ao Siridó. E as viagens, na época eu fotografava mais, hoje eu fotografo menos, porque a insegurança realmente é um empecilho para você. Eu peguei já carro, saí sozinha ao sertão, voltava, levando carão de marido. Marido não, meu marido sempre me incentivou nessa minha independência. Mas mamãe ficava preocupada porque eu ia dirigir sozinha, não sei o quê, mas parece que eu tenho um sanguezinho de vovó Ivete, que é meio destemida. Então, cada vez que eu ia ao sertão, eu fotografava, e as fotografias tornaram-se um complemento para a minha narrativa escrita. Quando, às vezes, eu esquecia, vamos dizer, algum detalhe, eu me valia das fotografias para escrever as crônicas. E o livro surgiu das palavras de Oswaldo Lamartine. Eu ainda peguei Oswaldo vivo lá na fazenda, aqui em Riachuelo, na Cauã. Ele, quando leu o meu livro No Rastro das Águas, ele me incentivou bastante. E o Sertão Siridó Sentidos, eu digo: eu vou fazer alguma coisa sobre o Siridó, porque é a região que a gente carrega no sangue. Eu não nasci lá, nasci aqui, mas fui lá desde pequena que eu frequento, e eu digo: vai ser minha declaração de amor ao Siridó. E daí veio a preocupação em ter um livro com a qualidade que essa minha declaração queria ser apresentada. Foi um processo criativo bem legal, porque Ângela fez a propaganda do livro aí, mas muito do que tem o livro hoje deve-se a ela. Ela tem um olhar muito aguçado. Ângela é uma artista que ela capta as coisas assim, que você nem imagina, ela já está atualizada. Ela disse: não, Elzinha, tem que fazer um livro bem feito, tem que ter um papel bem feito. E muitas coisas do livro eu vou falando ao longo da nossa conversa. Vocês vão perceber como é isso. Então, eu queria um sertão de Oswaldo Lamartine, que diz que o sertão é muito mais do que uma região fisiográfica, porque, além do homem, do bicho-homem, dos bichos, da vegetação, né, tem os seus cheiros, os seus ruídos. E eu queria um livro em que eu falasse de todos os sentidos. Os sentidos que eu falo é o olfato, o paladar, a audição do sertão. Os 5 sentidos do homem ou da mulher estivessem representadas nesse livro. Daí surgiu
o livro Sertão, Seridó, Sentidos. Depois de muitas reuniões, escolhas, Marcelo Boinain foi uma pessoa também importante. Marcelo é um fotógrafo nacional. Eu levei as fotos, as imagens primeiro para ele, e ele disse: Elza, eu não trabalho com isso. Eu digo, eu queria que alguém da fotografia olhasse as fotos, escolhesse as fotos e até tratasse, porque as fotos foram tratadas por ele. E ele disse: eu não faço isso. Eu digo: faça o seguinte, veja as fotos e leia o livro. Lógico que não era o livro impresso ainda. Depois você me dá uma resposta. Aí ele disse: Elza, eu vou fazer isso, porque suas imagens e sua narrativa elas se integram bastante. Então, ele... Eu não sei nem porque Marcelo não está aqui, né? Porque ele também foi um grande... ele teve uma grande participação na construção do livro. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar. Eu vou tentar ler um trecho, que é o começo desse livro, que é uma escrita de Paulo Bezerra, conhecido como Paulo Balá de todos vocês. Então, ele diz assim, nesse trecho: os olhos do cidadão que descamba da Serra do Doutor em busca do poente podem ser... Você pode ir colocando as imagens, né? Essa imagem aí é da Fazenda Pinturas, dele, de Dr. né? Paulo Balá. No que a vista alcança entre serras e confins, a danação de terra de um sertão mutável, e neste a paisagem agora cinza do chão descoberto, dos matos nus e desfolhados, um mundo da cor de um chapéu de couro, na medida em que as folhas desidratadas murcham, secam e caem. Ou, de outra parte, em quadra diversa, o verde das plantas vicejantes, as flores silvestres, a terra molhada, o capim verde, as árvores com folhas, o chão coberto. Em suma, um mundo diferente do anterior, com vacas gordas e bois lombados, havendo, no entanto, entre eles, um termo de gradação consoante o tempo determina. Aquele mundo de tantos matizes é o sertão de muitos, o sertão de nunca mais, de Oswaldo Lamartine. O que está dentro de mim, o sertão único, sem par, sem parelha, sem arremedo. O sertão do Seridó, latejando tão bem no coração, no sentimento e na alma de Maria Elza Bezerra. Esse pedacinho de texto que eu li foi assinado no dia 18 de janeiro de 2013, escrito na Fazenda Pinturas. Eu gostaria que você lembrasse um pouco por que você fez esse convite para ele e o que é que você bebeu da literatura dele na construção desse livro. Bom, Dr. Paulo Balá é uma autoridade no assunto sertão, era um defensor do sertão, era um sertanejo nato, no seu palavreado, no seu viver. Você falava com o Dr. Paulo, ele escreveu e descreveu tudo o que aconteceu com ele no sertão através dos seus livros, suas cartas. E ele foi um grande... eu digo que ele, conjuntamente com Oswaldo, cada um no seu tempo, são duas autoridades no sertão, e eu disse: eu vou convidar o Dr. Paulo para fazer a apresentação do livro. E até algumas das crônicas que tem no livro eu escrevi depois de uma estadia até na Fazenda Pinturas. E, bom, para falar com o Dr. Paulo, como ele é autoridade no assunto, eu acho que é uma homenagem que está aí escrita, tanto a apresentação do livro dele, como as crônicas, que remetem muito, se você for ler os livros do Dr. Paulo, ele fala do dia a dia do sertanejo em vários aspectos. Foi uma das coisas que eu quis fazer no livro, foi representar algumas situações do sertão para chegar aos sentidos, e nada mais justo do que ele como apresentador do livro. Elzinha, fale um pouco mais como foi essa convivência com ele, a convivência familiar, a estrutura da escrita dele para você. Ângela, a convivência com o Dr. Paulo não era tão intensa, mas assim, o que eu carrego do sertão é muito mais... Eu já li muita coisa do sertão, mas é muito mais de vivência. Eu acho que assim,
a maneira que a gente conviveu com o sertão desde pequena. Então, eu hoje estou com um neto que ele tem um olho assim, vivinho, assim, eu olho e digo, esse menino olha tanto. Eu acho que eu tinha esse olhar também. E muita gente disse, Elza, como é que você descreve coisas do sertão se você não nasceu no sertão e não viveu no sertão? Eu realmente só frequentei o sertão como lazer. Quando a gente chega para Oswaldo Lamartine, diz que cada vivente tem o seu sertão, uns depois do horizonte e outros no quintal da infância. O meu foi do quintal da infância. Então, era um sertão que meus pais me levavam ou para a fazenda Cacimba do Meio, que era do meu avô paterno, vovô Zé Bezerra e vovó Ivete, ou para a fazenda Engar, que era dos meus avós maternos, vovô Chiquinho, que, quando ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade, mas eu ainda tenho muita lembrança de coisas lá. Talvez a infância da gente, quando é uma infância boa ou ruim também, ela é muito marcante. E eu sou de uma geração que eu digo que o sertão ele vive ciclos. Ele foi desbravado graças ao gado. As pessoas entraram no sertão tanto para fugir da perseguição religiosa, quanto para tentar uma vida nova, abastecer os engenhos com carne. Ele foi desbravado graças ao gado. Criou-se eu digo que é o racha, é o leite branco que povoou esse chão do sertão. E veio depois as gerações que começaram a viver no sertão e sair do sertão ou para estudar ou porque não tinha outra oportunidade de vida. Se eu estou cortando o tempo de meus avós para até o meu tempo, meu avô Zé Bezerra nasceu no sertão, minha avó nasceu no litoral, minha avó Ivete. Minha avó Aliete nasceu em Currais Novos, meu avô também nasceu em Acari. Então, eles viveram no sertão, economicamente falando. Depois saíram, migraram para a cidade. São ciclos que o povo entrou no sertão, depois ele volta. A população brasileira deixou de ser mais rural, virou urbana. Meu pai também nasceu em Ceará-Mirim, mas foi criado em Currais Novos. Mas vieram também pequenos ainda para Natal, que assim, em 51, a Inteleca me corrija, foi em 51 que seu pai veio morar em Currais Novos, ou em Natal. Então, o pessoal sai do sertão e volta aqui, mas ainda permanece o sertão como produtor econômico, como fornecedor da economia daquelas famílias. Depois da minha geração, eu só ia lá, papai era fazendeiro, e eu ia lá como filha de fazendeiro, não morei lá, mas tudo que eu trago nesse livro foi dessas vivências de criança até adolescente. Hoje em dia eu vou muito menos, meus filhos provavelmente vão menos ainda em Sicília. E meu neto, eu não sei se vai. Eu não sei como a gente vive, são ciclos. Eu não sei se as gerações vão voltar para o sertão, as que vieram de lá. Então, muita gente que está aqui tem algum pezinho no sertão. Ou foi de lá, ou o pai, ou algumas coisas. E é esse sertão que cada um carrega dentro de si. Por isso que eu resolvi escrever sobre ele. É um sertão que viveu... Especificamente, eu estou falando do Siridó. Eu já levei um carão uma vez de uma leitora que disse assim, como é que você coloca, só fala do Siridó? O sertão não é só o Siridó. Realmente, o sertão não é só o Siridó. É muito mais amplo. Mas o Siridó ele tem uma característica muito especial de gente, de povo, de chão. E como foi a minha vivência, terminou que essa região aqui ficou sendo retratada. Mas vamos ver aí o que é que você tem para mim. Eu queria que você falasse um pouco, nessa página 57 do seu livro, que você escreve permanente, você escreve pedras do tubarão, do caju, do sino, da santa, do avião, do sapateiro, da baleia, bico da arara, Serra da Rajada, Serra do Chapéu, Monte do Galo. São tantos os lugares. Como é que é essa geografia para você? Fale um pouco sobre isso. Bom, o sertão é uma geografia ímpar. Ele foi desbravado graças ao gado. Depois que o homem estava lá estabelecido e aprendendo no dia a dia a lida com o sertão, que não é uma lida fácil. É uma região com características geográficas muito penosas para o homem, e para, por exemplo, o gado também, para que era o primeiro fator econômico. E o que eu falo aí das pedras,
porque a região ela tem uma característica geológica que as pedras estão ali em abundância e você não sabe como é que você consegue conviver naquilo ali. Então, o sertão é muito admirável porque a capacidade de adaptação do homem àquela geografia física e a geografia humana que se construiu ali é uma coisa que é uma situação que demonstra toda a fortaleza do sertanejo. Como a geografia física lá, falando de clima, é um sertão, o sertão semiárido, que chove muito pouco, quando muito 4 meses e o restante são meses de estiagem, você vai encontrar uma geografia em que o homem teve que aprender a sobreviver naquela situação. Ele construiu uma fortaleza, ele construiu redes de solidariedade. Algumas pessoas não tiveram capacidade de ficar lá por vários fatores, principalmente pela pobreza, mas você descobre heróis anônimos no sertão. E que quando eu falei das pedras, eu fiz um dia uma viagem. Peguei o carro, estava até na companhia de mamãe, eu não sei se ela foi porque queria ir, que ela não gosta muito de coisa alta, mas alguém disse assim, a Torre da Telerne, lá em Acari, é muito bonito para você ver a região, o açude de Gargalheiras. E eu fui no final de tarde lá, e você chega lá e vê aquela imensidão de serras, e essas pedras você vai encontrando em várias viagens que eu fiz. Você vê a Serra da Rajada, você vê, não de lá, mas das várias viagens que a gente faz. A própria Fazenda Engá, ela tem uma... Eu não sou geóloga para especificar aquilo ali, mas tem o Bico da Arara, que é famoso porque ele tem uma pedra imensa que tem um formato de bico e que todo ano ele recebe as andorinhas que vêm em outubro e vão embora em fevereiro e produzem um esterco lá que é muito rico para o solo, para as plantas. Você vai... Tem Pedra do Caju, que é lá no Açude Totoró, que é um caju equilibrado, lindíssimo. Essas pedras estão aí no livro. Você tem a Pedra da Rajada, que é bonita, e você vê como o homem soube trabalhar a pedra. Os indígenas eles usaram pedra como armamento. O fazendeiro aprendeu que, quando o gado chegou no sertão, ele era criado solto. Não tinha ainda a agricultura, que foi o algodão mocó. E ele aprendeu, em algum lugar você ainda encontra muitas cercas de pedras que são muito bem feitas, isso deve trazer do sertão lá da Península Ibérica. Tem pedras, teve o minério, que também tem um fator de fixação do homem lá, a Xelita em Currais Novos foi muito importante. E você vai vendo como é que funciona essa região, você se depara, vamos dizer, com um vaqueiro, que você também apresentou um vaqueiro nos seus estudos. Ângela, para quem eu esqueci de dizer aqui, falha minha, Ângela é doutora em estética do sertão. Por isso ela está aqui para me entrevistar e depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. A estética sertaneja que ela traz é uma estética sertaneja diferente do que a gente é acostumado a ver. Então, Ângela, eu posso falar do vaqueiro, não sei se você quer que eu fale agora. Eu queria que você, né, emendasse agora, na página 93, quando você está falando desse homem dentro do sertão, esse homem que acredita e que tem uma fé que vai chover, né, para poder a gente entrar no sertão verde. Tá, mas antes do sertão verde, eu quero tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu vou falar desse... como essa relação é muito difícil, termina que, para você ter a fortaleza de resistir, de se revigorar, que vão ser as chuvas que vão fazer isso, e de permanecer no sertão, você tem que ter uma fé muito grande. E a fé lá no sertão é uma fé católica, predominantemente, apesar de que existem vários estudos que foram os judeus, os cristãos novos, fugindo da Inquisição, que chegaram até o sertão. Se você for estudar hoje em dia, muitos dos costumes sertanejos vêm dos judeus que lá chegaram, que tiveram que se converter ao catolicismo por todas as atrocidades, vamos dizer, que a Igreja Católica fez lá na Península Ibérica. Eles chegaram aqui e criaram essa civilização do sertão.
E eles realmente se transformaram em cristãos novos, e hoje em dia a Igreja Católica, não sei como é que está hoje em dia em termos com a Igreja Protestante, mas a Igreja Católica é um sustentáculo para esse povo de fé. Você vê as várias, como é que se diz, a gente, se você for ao Monte do Galo, tem uma crônica aí que fala isso, você sobe lá e você vê a fé dos ex-votos e do caminho da Via Crucis lá para até chegar. Tem um galo imenso lá em cima, é uma visão lindíssima lá em Carnaúba dos Dantas. E essa fé é uma fé que ampara. Você vê as festas religiosas, cada cidade, cada município tem o seu padroeiro, e tanto é uma forma de agradecimento, como é uma forma de prece, para que o ano seguinte, como tudo lá gira em torno da água, que é o líquido mais raro, mais precioso, e que a gente aprendeu desde cedo a poupá-lo. Os sertanejos dizem que essa questão de sertanejo ser pão duro vem dos judeus. Não sei, pode ser. Mas a gente teve muita aula de ecologia, que hoje em dia as pessoas estão preocupadas agora com isso. A gente tinha isso no dia a dia da Casa de Fazenda. É uma das coisas que eu também gostaria de falar antes de entrar no Sertão Verde, é sobre a casa. Desculpe, fui lá, mas você pode voltar. Vamos e voltamos. Isso aqui é tipo uma conversa de alpendre. A gente, quando chegar agora na casa, eu vou chegar no alpendre, tá? Certo. Pode ir pelo roteiro. Pois lá. A gente pode fugir do roteiro, fica mais espontâneo. A primeira crônica desse livro, que chama-se... O livro tem dois poemas e 14 crônicas. Chama-se Caminho da Infância. Um dia eu chego lá, volto para a Fazenda Ingá, já em 2007, eu acho isso. Foi quando veio a ideia do livro e eu comecei a frequentar mais para ver, registrar todas as coisas que eu achei significantes para estarem no livro. Você encontra aquela casa de fazenda, o sertão era completamente diferente do litoral. Se na cana-do-açúcar você tinha casas mais luxuosas, não é uma fazenda do café, lá de Minas Gerais, né? Uma fazenda aqui do ciclo do ouro no Brasil, mas o ciclo da cana-de-açúcar é diferente do ciclo do gado. É uma casa muito mais simples, é uma casa de 2 águas, ela tem paredes altas, paredes grossas, e elas são feitas exatamente, primeiro, como ponto estratégico de segurança. Quando vamos dizer, o português, o descendente o homem branco chegou, ele teve uma luta tremenda com os índios e terminou devastando a população indígena. E ele tinha que se proteger, então ele construiu as casas no alto, depois veio o cangaço, Honório aí é estudioso, né, do cangaço, também é uma forma de proteção. Você vê essa casa aqui, a Casa da Fazenda Cacimba do Meio, ela é um pouco mais alta, também para evitar os bichos entrarem. Normalmente, as casas têm um alpendre, que isso aqui poderia ser um alpendre, que era o lugar que, toda noite, os moradores, quando terminavam a ceia, a vida na fazenda começa muito cedo. Eles iam, normalmente, para a casa da fazenda, do dono da fazenda, para conversar. E eram as conversas de alpendre, que primeiro o assunto que girava em torno era notícia de chuva. Ou se estava chovendo muito, ou se não estava chovendo. Onde é que começou a chuva? Você vem descendo do Piauí. Isso era uma constante lá em casa. Por exemplo, final de ano, a gente veraneava em Muriú. Meu avô quase toda noite saía para ver, na parte mais alta, se tinha algum sinal de chuva. Então, a conversa predominante de alpendre a primeira coisa era saber se tinha notícia de chuva. E a casa, ela tinha as características do alpendre também, cheios de armadores, porque o sertanejo é um povo acolhedor. Você chegava lá e tinha, como é que se diz? Pode passar. Olha aí os representantes do Dr. Paulo Balá aqui. A Casa Sertaneja, ela tem um alpendre com os armadores, antigamente eram os armadores de madeira. A sala também, que os homens dormiam lá. Tinha aquela divisão da casa, a mulher manda da cozinha para trás e o homem da cozinha, da porta da cozinha para frente. Isso realmente é uma realidade sertaneja. O machismo imperou por lá por muito tempo. Ainda bem que eu não peguei mais isso. Papai era um machista falsificado, porque
a filha dele frequentou e fez tudo que o homem faz, eu fiz também. Eu consigo descrever essas coisas que estão no livro, porque eu andei a cavalo, eu andei em cavalo de vaquejada, eu andei em vaquejada, eu andei cercado com ele. Então, eu digo que ele era um falso machista. Mas, graças a Deus, que ele era falso machista. E a casa, algumas casas sertanejas, inclusive na casa da Fazenda Cauã, que pertenceu à nossa família, tem a casa dos quartos das mulheres, que as mulheres não tinham janela, que era para não poder fugir. Isso aqui também existia. Tem a parte... Normalmente eram casas que o curral era contíguo, porque você, da casa mesmo, já estava na cozinha, você já tinha recebia o leite já ordenhado. Depois é que mudou um pouco, levaram o curral um pouco para mais longe, até por questões de mosca, dessas coisas de limpeza. Tinha a casa do queijo, porque o queijo é a característica, acho que, básica de nossa culinária. Tem o queijo de manteiga e o queijo de coalho. E essa daí eu acho que é uma das primeiras casas da Fazenda Engá. E uma das coisas que me impressiona da simplicidade da casa, isso é a casa da Fazenda Queimada, não é a casa da Fazenda Queimadas, é o curral e uma casa de morador. As casas do sertão também tinham, no anexo, o armazém onde se guardava tanto a produção de algodão, que veio depois do gado, como as ferramentas de utensílio da lida da fazenda. Tinha a parte do encouramento, tanto a vestimenta do vaqueiro quanto as celas, você escolhia. Eu andei a cavalo, tinha uma celinha menor, o estribo, a perna era curta demais, não alcançava, não. Eu tinha... Cassiano, me ajuda aí. Onde é que eu boto o meu pé? Em cima do estribo. Eu não sei como é o nome daquela parte. Pronto, é isso aí mesmo. Minhas pernas só iam até aí. A parte de couro, isso aí. Bom, e esses armazéns tinham um cheiro bem característico do couro. Tinha lá as ferramentas também agrícolas, né? A foice, a chibanca, e várias coisas. E o que é que eu podia dizer mais da casa sertaneja? Sim, a simplicidade. Eu só fui conhecer... Meu trisavô foi o coronel Zé Bezerra, que existem... Quando você estuda e lê o coronelismo, o cangaço, é um dualismo entre... Você enxerga o coronel como se fosse o diabo, o cangaceiro como se fosse um herói. Muitas vezes, esse estudo, hoje em dia, Honório, estou mais ou menos por aí, né? Assim, já houve, para outras pessoas, é o inverso. Não é? O coronel, na ausência de um Estado forte, era quem controlava a vivência. Aquilo é uma sociedade muito de costumes. Então, você tem o costume de seguir certos padrões rígidos de moral, e, se você não respeitasse, o coronel estava ali para fazer valer a palavra ou a lei dele. E uma das coisas que eu me surpreendeu muito foi que, eu acho que em 2008, eu fiz... Deixa eu até voltar aqui. Essa foto é nos Apertados, que é uma das coisas bonitas da região para se conhecer. Quem não conhecer ainda, vale a pena fazer uma ida até lá. Levi, você já foi aos Apertados? Levi é nosso sócio aqui, é quem desbrava e marca todos esses pontos, georreferencia tudo aqui no estado, não é isso, Levi? E meu pai nasceu em Ceará-Mirim, foi criado em Currais Novos, e ele só foi conhecer os Apertados com 72 anos de idade. Eu estava lá na fazenda Engá e disse: papai, vamos conhecer os Apertados? Os Apertados ficavam na fazenda, que era do bisavô dele, o coronel Zé Bezerra. E a gente chegou lá. Primeiro eu fui à casa. Harodinho, meu irmão, está aí, e disse: Elza, como é que você descreve uma casa desse jeito? Lembra, Harodinho? Eu fiquei impressionada com a simplicidade da casa do coronel Zé Bezerra. Ele era um chefe político, governou Currais Novos, tanto como interventor, sei lá, não sei nem dizer qual era o cargo que ele exercia, mas pela própria autoridade que ele tinha na cidade, no município todo. Ali começou de Acari, ele nasceu em Acari. E a casa era de uma simplicidade que você não acredita, porque hoje em dia tudo tem que ser muito suntuoso, e o sertão não é assim. O sertão, ele valoriza muito mais. O sertão é rico de valores, mas valores
como é que eu posso falar? São valores de conduta, valores morais, e não de valores materiais. O valor material dele é o valor humano, é o valor... Não tem nada a ver com o que se valoriza hoje em dia. Então, a casa estava muito acabada, muito a pessoa até um disse, vamos fazer alguma coisa para resgatar isso aí. E você vê uma casa que está lá, você entra na cozinha, fogão a lenha, quem é que não gosta de comer no fogão a lenha? Toda comida feita no fogão a lenha, ela é muito mais saborosa. Está lá as paredes tisnadas, o curral contíguo, a casa do queijo. Então, isso aí é a casa sertaneja. E toda casa sertaneja tem um alpendre para a gente bater papo, como a gente está batendo papo aqui. Eu abri agora, por acaso, na página... A gente está lendo coisas paralelas, chamada Ouro Branco. Me fale um pouco sobre essa... por que eu estou dizendo isso? Por coincidência, nós, lá na universidade, na editora, estamos procurando editar um livro inédito de José Bezerra Gomes, chamado exatamente com esse título, Ouro Branco. Só que sumiu uma página 87 e, até agora, ninguém consegue achar esta bendita página. E é muito interessante esse livro, Elzinha, nesse sentido. Não sei, você já leu esse livro dele? Não li ainda. Eu estou esperando que saia publicado. Já dei até a ideia de que seja publicado faltando uma página. Deixa a página em branco para fazer uma referência que está ali. É mais valioso para a gente conhecer uma obra faltando uma página do que não conhecer nada. Mas tem que passar pelo conselho, é uma coisa que leva essa ideia para o conselho. Vai ser discutida depois. Ouro Branco. Eu queria fazer uma chave entre o que você escreveu com esse título e o que tem aqui de José Bezerra Gomes. Num dos livros dele, chamado Por que não se casa, doutor?, publicado em 1944, ele faz algo inédito nesse sentido, porque ele publica o livro e dedica, porque a gente dedica os livros às pessoas, né? Ele dedicou a um livro, a um rio. E ele diz assim, eu vou só ler um pedacinho para vocês. Abre aspas. Foi bem perto da margem de um dos rios do sertão nordestino que nasci. No seu leito de areia, os filhos da região plantam as vazantes. E, quando vem a cheia, é como se fosse uma coisa nunca vista, com as águas correndo tanto que, no outro dia, o que resta é um fio d'água, partindo-se aos poços que vão secando. E onde havia os poços, fica sendo as cacimbas abertas pela mão do homem, para matar a sede dele mesmo e das suas criações. Nunca ninguém navegou em um desses rios, porque nunca ninguém dominou as suas águas, que, quando acontece correr, tem aquela força medonha das cachoeiras. A um deles, eu, cuja ribanceira nasci, dedico este livro. Fecha aspas. Eu achei isso extremamente bonito e queria que você fizesse alguma ligação da sua família, que tem muito a ver com essa região, e com o seu parente, José Bezerra Gomes. Bom, José Bezerra Gomes foi um escritor. Ele é filho de Napoleão, que era irmão do meu bisavô Antônio. E é uma pessoa que, eu acho que ainda bem que o modernismo, a semana, né, está resgatando aí José Bezerra Gomes para ele ter o valor que ele merece, né? E ele tem essa... Eu nem sabia que ele tinha esse romance Ouro Branco, que ainda é inédito, quando eu escrevi Ouro Branco. Como eu já disse, o Seridó foi povoado graças ao gado, mas depois chegou o algodão mocó para fixar as famílias nas fazendas. E as famílias, na época da agricultura, primeiro que cercou, dividiu as fazendas nas áreas agricultáveis do algodão mocó, e depois a outra área para o gado. A lavoura que tinha de subsistência nas vazantes era mais só a lavoura de subsistência mesmo, como fator econômico de riqueza para aquela região foi realmente o algodão mocó, que infelizmente foi abatido e dizimado por conta do bicudo, mas
ele é chamado ouro branco porque ele alimentou e trouxe muita riqueza para o Seridó, inclusive nas questões políticas, em razão do poder econômico que o algodão trouxe, também chegou-se aos governadores do estado aqui, Juvenal Lamartine, José Augusto Bezerra de Medeiros, tirando um pouco, deslocando um pouco do litoral. Mas o ouro branco, quando eu era criança, na fase, eu ainda peguei plantações de algodão, e eu me lembro pequenininha, que eu digo que isso talvez tenha ficado marcado na minha memória. Isso aí é o Bico da Arara, que vocês estão vendo aí na fotografia, são as pedras. Tem, eu vou procurar. Isso aqui é do vaqueiro. Pronto, isso aí é do algodão. Eu nunca esqueci as relações do homem, do trabalhador sertanejo, elas são muito diferentes do trabalhador, vamos dizer, do litoral. Aqui era uma sociedade escravocrata, e lá no Seridó quase não tinha escravo. Você tinha o homem que você recebia um pedaço da terra para plantar, o gado você recebia, o vaqueiro recebia 1/4 dos bezerros que nascessem, e a produção do algodão, ela também era dividida entre o dono da terra, entrava com a parte financeira e depois deixava uma grande parte da produção com ele, mas as pessoas, os trabalhadores, tinham essa fonte de renda, que era quando terminava a produção, ele ganhava onde você trocava a roupa dos meninos. E a relação do dono da fazenda com o trabalhador era uma relação muito diferente. Era uma relação de compadrio. Então, você frequentava as casas dos moradores. Eu, na fazenda Engá, eu ia muito a Maricotinha. Maricotinha era professora do grupo escolar lá. E eu convivia com os filhos dela, brincava com os filhos dela. Lembro muito da casa deles. Quando terminava a colheita, uma das salas estava repleta de algodão. Eu gostava de tirar aquele carocinho, ali na plumagem, tirar o carocinho. E eu lembro que uma das vezes eu estava lá na fazenda. Elzinha, vamos para o campo. Ora, se eu estava, vovô ainda era vivo, eu devia ter pelo menos 6 anos. Eu fui um bisacozinho a tiracolo e acho que aquilo ficou registrado na minha memória. As pessoas colhendo o algodão, você tem que tirar, puxa da catemba, depois ele fica aquela plumagem e você tira o carocinho e depois ia para as usinas e tinha os descaroçadores. Mas quando eu resolvi escrever sobre o ouro branco no livro, eu disse, como é que eu vou escrever? Eu não queria deixar... Eu digo, eu vou escrever em forma de sonho. Então, essa crônica é um sonho imaginário do sertão, quando o ouro branco ainda estava sustentando muita gente. Então, eu faço essas ponderações de como era a divisão do trabalho no plantio do algodão. Muitas informações vieram por pessoas que trabalharam na fazenda Engá, eu conversando no alpendre com elas. Seu avô era muito exigente, a plumagem tinha que estar muito limpa, tem que pesar. Então, eu fui colhendo, eu disse, como é que plantava? Quantas sementes botava em cada cova? Isso tudo que tem nesse livro foram das minhas vivências, ou de conversa, ou da própria vivência. E o ouro branco, eu fiz um sonho em que aparece muita coisa bonita no sonho e que, no final, ele se transforma em pesadelo, porque um bicudo pega meu dedo, eu começo a apontar e o algodão vai se acabando em todos os lugares. A única coisa triste, quer dizer, uma das coisas mais tristes é que me disseram uma vez que, nos Estados Unidos, o bicudo chegou lá também nas plantações do sul dos Estados Unidos e que, ao contrário daqui, serviu de incentivo para o estudo aprimorar, tanto para combater o bicudo, quanto para melhorar a produtividade. E tem uma cidade americana, que eu não sei qual é, pelo menos isso foi que me contaram, que a estátua que está na frente, na entrada da cidade, é a estátua de um bicudo, porque, graças ao bicudo, a produtividade do algodão americano cresceu estupidamente e hoje está lá firme e forte. A gente, infelizmente, não teve esse dinheiro para pesquisa. Papai dizia também que a produtividade do algodão mocó não era compatível, não conseguia vencer a concorrência das grandes regiões produtoras de algodão. Para a gente era muita coisa, mas, mundialmente falando, a produtividade do mocó não era tão grande. Mas está aí registrado o ouro branco, porque foi um dos responsáveis pela sustentação do homem no campo.
Elzinha, vamos entrar na invernada? Nesse Vamos. Antes sertão. da invernada, eu vou falar um pouco de uma crônica que tem aí que se Ela chama... não me obedece nunca. Não, eu sou desobediente. Porque eu acho que a invernada é o ápice, vamos dizer, do sertão. Eu sei que o tempo está correndo, vocês querem que faltam 10 minutos. Eu posso continuar a falar? Posso? Vamos lá. Nessas idas e vindas aí, meu tio disse, Elzinha, estão queimando chique-chique na fazenda. Você quer ir ver? Eu disse, lógico, vai ser um dos assuntos. Eu só chego na invernada porque... Depois um pouco, tá, Ângela? Eu peguei a câmera e fui ver a queima de chique-chique. O vaqueiro a gente vai falar depois, né? Tá. Antes de chegar na queima do chique-chique, eu fui uma vez, acho que era aniversário de Bernardo, Micaela, a gente foi para a sua fazenda lá, para a Fazenda Pinturas. E eu peguei o carro, depois do almoço, final de tarde. O almoço saiu mais tarde, todo mundo foi tirar um cochilozinho, e eu disse, eu vou andar nesse meio de mato. Essas cenas daí são de lá. Essa daqui, não. Mas essa aqui... Tem outras fotografias de um sertão que eu digo que ele parece carvão. Era um ano de seca, eu acho que talvez tenha sido em 2013, quando seu pai até escreveu essa apresentação no livro. E o calor, não era só o calor, era tudo cinza. Raramente você via alguma folhinha verde. Você olhava assim, aquelas árvores completamente desnudas, com os galhos para cima, clamando assim, pelo amor de Deus, chegue água. E nada de chegar água. Eu fiz, e tem uma crônica que fala isso, desse meu passeio à tardinha. E, no outro dia de manhã, bem cedo, antes de todo mundo levantar, eu acordei, peguei a câmera e disse, vou para dentro do mato. Não estava nem com o sapato adequado, que eu ainda levei umas furadas, mas é bom porque eu parei, sentei numa pedra, fiquei lá, escutando o sertão. Você para e fica lá, não tinha barulho de nada. Depois, no pingo do meio-dia, você não escuta nada, só se for um calango assim, passando, correndo, e você escuta aquele quebrado assim, do galho ou das folhas secas. E eu fiquei lá, escutando aquilo ali. Aí você para, não ouve nada, daqui a pouco... Era um mocó. Eu digo, oh, coisa boa, veio um mocó aqui. Até saguinho, não sei se você sabe, na fazenda tem muito saguinho. Eu digo, de manhã cedo, antes do... Estava bem fresquinho, eu nem sabia que existia saguinho por lá, mas tinha lá. Passarinho é outra coisa. Quando eu era criança, na fazenda no Mingá, tinha uma gaiola imensa e uns alçapões. Hoje em dia, se você for, eu acordei cedo uma vez lá no Mingá e vou ver o dia nascer. A quantidade de pássaros que tem é impressionante. E isso tudo é a audição do sertão. Essa foto aí... Não tem foto de pássaro. Essa daí não está aqui. Isso é das andorinhas que vêm e voltam. Mas o que eu queria chegar no fogo, eu primeiro falei da seca que eu vi lá. E, quando o tio Maurício me chamou, eu disse, vamos, tio Maurício. Essa foto, para mim, eu acho impressionante. Como é que um homem consegue entrar nessa caatinga, pegando fogo, o vento sopra, roda, o fogo vem, quase bate em você... Essa foto no livro está em preto e branco, não é isso, Ângela? Mas houve uma discussão sempre nesse livro, que o fotógrafo que trabalhou as imagens, ele adora preto e branco, então ele queria tudo preto e branco. Foi uma confusão, né? Foi, cada fotografia era um... Tinha que ser o preto, mais preto do que preto. E eu prefiro essa fotografia preto e branco porque você vê o fogo muito melhor do que ela... ela colorida do que ela preto e branco. Então, eu descrevi uma crônica, Sol e Fogo, como é que um homem consegue, nesse espírito de sobrevivência dele, ele queima o chique-chique para tirar os espinhos, depois ele corta, quem tem forrageira passa tudo junto, depois de tirar do espinho, quem não tem, corta na foice, joga fora o miolo, que é muito duro para o gado, quando não tem... E eu acompanhei todo esse processo e escrevi uma crônica sobre isso. Eu vou mostrar agora a fotografia eu digo que é do sobrevivente, porque o sol castiga mesmo. Não é só o sol, é o fogo também. A pele desse homem está completamente queimada. Isso não tem nenhum efeito, não. Isso foi a câmera que estava assim. E uma das crônicas, eu descrevo isso aí. Eu assistindo aquilo, quando...
Joventina fala a narrativa de Elsa. Eu tento passar para o papel aquilo que eu estou vivendo, ou vendo, ou ouvindo, ou sentindo. E essa fotografia, ela não está no livro. Eu não sei por que essa fotografia não está no livro, mas eu acho ela de uma representatividade imensa. E eu estou mostrando toda essa parte seca, porque você só pode chegar à parte verde depois que você mostra o que é o sertão. E o sertão é isso. O sertão é uma região semiárida que ela passa muito mais tempo seca do que verde. Quando você fala verde, tem alguns estudos que diziam que os anos final 4 são anos bons de inverno, porque também, como a água, a chuva, é o bem mais precioso do sertanejo, ele vive estudando os sinais que o tempo, que os bichos dão, e cada um tem a forma de prever se aquele ano vai ser bom ou ruim de inverno. Então, Ângela, você quer falar do verde, a gente pode chegar no verde. Eu já falei um bocado da seca, agora vamos para o verde. Vamos, pode ir agora. Bom, a primeira coisa aqui, falar do objeto livro. O livro ele tem a capa, a sobrecapa, né? A sobrecapa é um trabalho de mamãe, Selma, que ela trabalha com papel no chão, e eu achei muito significativo para representar o chão do sertão. Mamãe coloca papel, pigmentos, e as pessoas pisam isso aí. E o livro em si, a capa do livro, é o verde. Vou tirar aqui seus óculos. Essa aqui é a capa do livro mesmo, que ela é de linho, porque eu queria também mostrar a parte tátil do sertão. O sertanejo é muito habilidoso com as mãos. E o linho e o verde, porque você sai do sertão seco, que ele passa por uma transformação inacreditável de quando as chuvas chegam. O sertão, você olha ali, você não vê, como eu disse, eu entrei no mato, você não vê nada de animal, de coisa nenhuma. Basta uma chuva para tudo aflorar. Lalinha, que não gosta daquele nome, eu não vou nem dizer em respeito, mas quando chega a chuva, aqueles bichinhos saem, eu não sei nem de onde você pergunta assim, onde é que isso estava? O que o verde, o que a água traz para o sertão, primeiro os matizes mudam completamente. Aqueles galhos desnudos, eles vestem-se de um verde. O verde novo é muito bonito. É difícil, eu acho, até reproduzir isso. Ele é um verde nascente, brilhoso, vívido, e daqui a pouco ele já está um verde bandeira, um verde assim, mas o primeiro verde, a babugem, quando estoura, é muito bonito. E a transformação por que passa. E é isso, né, Onofre, que você fala do sertão que a gente tem que mostrar, é o sertão verde, é o sertão bonito. Acabar com aquela história de só mostrar sertão, ser só o sertão seco. A gente vai agora falar de sertão verde, não é isso, Ângela? Vamos lá. Isso aqui é a fé do povo, é uma das fotografias que está representando a fé, é uma igrejinha que tem lá perto do... Mamãe, depois da Fazenda Engá, como é o nome do Bico, né? Hã? Tem aí chama aquela região que o pessoal mora do Bico, né? Isso aí é uma igrejinha que tem lá. Eu colhi como representação da fé, porque ela é bem humilde na sua representação. Bom, depois que você reza muito, aí chega a água, né? E ela, quando chega forte, é bonito de se ver. Essa fotografia eu tirei por acaso. Quando eu falo em sertão, eu descrevo uma viagem que eu fiz com papai, dona Neide e Mirna, 2008. Eu disse que é múltiplo de 4. Começou a chuva, notícias, Coronel Ezequiel ficou ilhado, caiu o ponto. Eu digo, isso aí é que está bom de se ver. Ao contrário do que muita gente tem medo de trovão, de relâmpago, eu adoro. Quanto mais estalado maior, parece que é como a minha fé em Deus é na natureza. E quando você vê a força da natureza, para mim é ali onde está a maior representação da minha fé. E a gente pegou o carro e saiu para visitar. Passamos em Currais Novos, passamos primeiro em Coronel Ezequiel, depois a gente foi para Sul Dourados, em Currais Novos, que não é bonito.
visualizamos a alegria do sertanejo num banho de açude. Você pode ir lá, que você, com certeza, vai ver todo mundo feliz. É aquilo que o Dr. Paulo fala, quando muda de sentimento de tristeza para alegria. Então, você vê os açudes lá, repletos de gente, carrinho de som, aquelas câmeras de ar, cangapé, todo mundo está feliz, o semblante muda completamente. De lá, a gente seguiu para Gargalheiras. O Gargalheiras estava ali naquela estrada aqui, na lateral do Gargalheiras. O açude estava com toda a velocidade aí que Zé Bezerra Gomes estava falando. E a gente disse, será que sangra hoje? Não sangrou naquele dia, mas sangrou logo depois. Isso aí, essa fotografia é da sangria do Gargalheiras, que, para mim, é um dos lugares mais bonitos que tem no nosso estado e no mundo também. Uma vez eu fui à Grécia e eu cheguei lá, eu disse, Henrique, isso aqui parece o Gargalheiras. Tem muita gente, a gente tem isso lá, porque ele é rodeado de pedras, das cordilheiras de pedra, aquela garganta lá que prende é o açude Marechal Dutra, o nome oficial dele. Micaela, Gargalheiras ou Gargalheira? Que seu pai tinha uma discussão sobre isso. Ele falava que o correto no singular? No singular. Todo mundo chama no plural. Né? Tá. Tá. E aí, isso aqui é lá na fazenda do Dr. Paulo. Eu acho essa fotografia linda, porque ela mostra um sertão, as águas já pararam, porque é como Zé Bezerra Gomes disse, as águas vêm com forças. E elas saem molhando e tudo, e os açudes estão ressecados, os barreiros estão ressecados, aí arromba açude, arromba barreiro, aí vem atoleiro. Uma das minhas lembranças da fazenda Cacimba do Meio, eu tenho até uma história engraçada. A gente, para chegar na fazenda Cacimba do Meio, a gente atravessava o rio do Sangradouro da barragem. E a fazenda a gente geralmente ia, Semana Santa era certeza estar na fazenda. E era uma época de chuva. Eu tenho uma tia Naide, que já faleceu, tia Naide foi visitar. O sertanejo, ele é muito solidário, ele é muito acolhedor, a gente tem uma maneira, uma hospitalidade que as pessoas de outras regiões não entendem como é isso. Mas tia Naide, vamos lá tomar um café na fazenda de Zé Bezerra. Chegou lá, deu uma chuva dessa de emendar goteiras e a barragem sangrou. Barragem sangrando significava que a gente não conseguia voltar para Currais Novos. Tia Naide ficou irada, trancou-se num quarto, porque tinha ficado de ficar com os netos, porque os filhos iam para a festa do Micareme. Bom, para a gente sair da fazenda, foi um caos. Naquela época não tinha carro 4x4, você, às vezes, tinha que passar ou alguém amarrado numa corda para nadar, atravessar o rio, ou empurrar com um trator. Botava carro de ré para não molhar o motor. Era um tumulto, cachorro boiando na correnteza. Mas isso fazia parte da alegria sertaneja, do processo. E você vê o sertão aqui, ele já está calmo, porque as águas, quando param, os rios realmente ficam com aqueles filetezinhos d'água e os açudes cheios. Depois, a água limpa está boa demais para se tomar banho de açude. Eu já tomei banho também de sangria, tem muito açude com sangrias boas para banho. Essa fotografia, eu gosto muito dela, isso é Marco Nepomuceno, da Fazenda Pitombeira. A gente foi lá um dia e eu gosto, porque o momento que eu peguei ele foi na hora que ele estava tocando na água. E isso aí é uma alegria. Alô? Pronto. Isso aí representa bem a gente mergulhar no Sertão Verde, apesar da fotografia ser preto e branco. Aqui também continua. E o Sertão Verde termina sempre em festa. E as festas do sertão, a que a gente mais gostava, era uma festa de São João. O preparativo da festa já faz parte da festa. A festa não é só o finalmente, onde está lá o zabumbeiro, a sanfona e o trangu. Então, a casa se transformava. Você juntava mão de obra para fazer canjica, pamonha, porque Sertão Verde é sinal de fartura, né? Então, criança, eu me lembro, a gente sentava no terraço, lá, no alpendre, não é terraço, é alpendre, e a gente ia cortar a revista velha para fazer bandeirinha, para pendurar. Tinha a fogueira, tinha
o pessoal das fazendas... Essa casa é de quem? Essa casa é da Fazenda Pitombeira, porque Marcos é uma das pessoas que ele investe muito na preservação dos costumes sertanejos. Ele faz o São João lá na casa dele, ele faz a pega de boi no mato. E é uma festa. Eu me lembro que lá na fazenda, aqui está iluminado, o vovô exigia que o alpendre tivesse acesa as luzes. De vez em quando alguém ia lá, apagava a luz, ele acenda, que isso aqui é casa de respeito. Mas eu digo que são duas coisas que tem o sertão, mês de julho, quando é bom de inverno. Você tem, em junho, o São João, em julho, a festa da padroeira, que é onde o sertanejo ele se congraça. Ele vem para a rua, para as festas, para os leilões, para as novenas, tanto agradecer quanto pedir, porque a preocupação do ano vindouro, com certeza, é que continue a chover. E eu tenho uma crônica que eu descrevo bem essa festa do sertão. Já está olhando para o relógio porque acabou, né? Acabou já o tempo. Eu posso continuar? Não, sério mesmo. Se vocês quiserem, eu posso encerrar por aqui, porque ainda tem uma coisa. Eu vou falar rapidamente do sertão. Como eu já falei, porque você vai entrar na sua parte. Eu falei do sertão verde e sertão gado gordo dá leite. Então, leite vem o queijo. Eu também descrevo o queijo, o feitio do queijo no sertão. Isso aqui você começa com a ordenha, tem a parte do... Antigamente, o leite levava nos tambores, nas carroças, hoje em dia é numa motocicleta. O aboio também acabou-se, eu acho, porque eu acho que o gado, hoje em dia, reconhece o barulho da motocicleta, quando o vaqueiro vem tanger o gado. Não tem mais aquela história do cavalo. E essa fotografia é do nascer do sol lá na Fazenda Engá, em que eu fui dormir na Fazenda Engá e, como eu estava mal acostumada com o som do sertão, eu quase não dormi. Meu sono é muito leve, qualquer barulhinho eu estou despertando. E quem já dormiu em fazenda sabe que eu tenho uma frase que diz assim, está lá na parede do meu quarto: deitada em meu canto, ouço o sussurro do sertão noturno, silêncio que não se cala. Por quê? Se você está lá com o seu gado deitado pertinho, ele está ruminando, o chocalho de vez em quando está... Aí você... Barulho, ouvido de urbano, não sabe, aí acorda. Aí passa um tetel, acorda. Um cachorro late não sei aonde. Passar um rasga-mortalha, meu Deus do céu, é mau agouro. O galo. Nesse dia que eu fui dormir lá, eu estava deitada, daqui a pouco eu vi... O galo começa a bater asas e vai amiudando até o dia nascer, né? Quando eu vi que o dia, eu digo, eu não vou dormir mais, não. Aí você começa a escutar os bezerros clamando por um pouco de leite. E vida no sertão, a casa, o movimento começa de madrugada, né? Ainda está escuro, 3 horas da manhã. Diga aí, Cassiano, que horas hoje em dia o povo acorda para tirar leite? Eu não sei hoje em dia, mas por conta das relações trabalhistas que mudaram, talvez tenha, mas era muito cedo. E a gente acordava. Eu fui para o curral para ver o sol nascendo, escutar. Aí vem cheiro de sertão, que é o cheiro do estrume pisoteado. Vovô ensinou a gente, o Zé Bezerra, ele deixava uma vaca à tarde para a gente tirar leite, porque, como a meninada não acordava cedo, às 3, 4 horas da manhã, ele deixava uma vaca à tarde, você levava um copinho para tomar o leite tirado na hora. E esse costume de acordar cedo tem uma história até engraçada. Papai foi acostumado a acordar cedo e ele comprou uma fazenda aqui no Agreste. Fazenda Bonança, era Boa Esperança, virou Fazenda Bonança. E papai, a gente ia para lá final de semana, ele acostumado todo mundo a acordar cedo, em fazenda. Fazenda é lugar de se acordar cedo, porque é um povo trabalhador. E chegava aquela turma lá toda urbana, a casa já tinha um conforto de ter ar-condicionado, todo mundo no quarto fechado, ar-condicionado, e papai impaciente do lado de fora, disse, isso é hora de ninguém estar dormindo numa fazenda. O que é que ele fazia? Ia lá no quadro de luz, desligava o quadro de energia para o quarto ficar quente e você se levantar, porque fazenda não é lugar de se... O que foi, Henrique? É para economizar energia?
mais uma história de ser pão duro. A gente aprendeu muita coisa com essa história de ser pão duro, viu? Inclusive, muita poupa água. Água. Ninguém escovava dente com uma torneira em aberta. A gente pegava um copinho, recebia, pega a escova, lavar, tomar banho, não, aí molhe só os pés. Vai dormir e lava os pés. Chuveiro, se ensaboar com chuveiro ligado, de jeito nenhum. Então, assim, as coisas que hoje estão falando, porque o mundo precisa poupar água, a gente já aprendeu isso há muito tempo. Essa parte do sertão, eu vou passar para você só agora nessa parte de mãos. Como eu disse que o livro tinha que falar de todos os sentidos, o tato, essa fotografia acho que também não está no livro, é uma das fotografias que eu mais gosto. Isso é uma flor de mulungu, e esse galho seco, para mim, ele representa muito a mão do sertanejo. O sertanejo é um povo habilidoso com as mãos. As mulheres, elas têm os bordados, que é onde a Ângela vai falar, e depois você vai falar no vaqueiro também. Ele tem a habilidade do trabalho com o couro, que hoje em dia são poucos os celeiros que têm, mas eram artesãos habilidosíssimos. Ele tem o trabalho da ordenha, ele tem o trabalho, a mão impressa, que eu digo que a mão está sempre pedindo ou agradecendo. Deixa eu ver o que é mais que tem a mão. E eu terminei escrevendo uma crônica que chama Mãos em Trama, que era eu traçando palavras, utilizando as mãos, que eu gosto, às vezes, de escrever à mão, depois passo para o computador, parece que dá mais inspiração. Então, tem um Mãos em Trama também na fotografia. E aí é o que eu quero apresentar o trabalho de Ângela. Ângela fez um trabalho sobre estética. Antes, vamos, a gente está todas duas obedecendo uma à outra. Vocês já notaram, né? Ela não me obedece, nem eu obedeço a ela. Eu acho que essa discussão ela está tão suave, tão boa assim nesse sentido, que eu gostaria que vocês também participassem. Quem quer fazer perguntas, ao invés de eu entrar aqui com outra discussão sobre estética, a gente entraria com a fala de vocês. Eu estou aqui com o microfone. Quem quiser, levante a mão para perguntar a Elzinha. Não, Ângela, vamos fazer o seguinte. Antes do pessoal... Não, porque eu queria que você mostrasse... Você completava a conversa e depois vocês entram. Só para a pessoa ter ideia. Porque, por exemplo, eu não sabia como era o trabalho de Ângela sobre estética do sertão. E ela veio me mostrar um sertão, ela veio me dizer, Elza, o meu trabalho, ela vai explicar. Explique um pouquinho do seu trabalho, porque aí depois as pessoas perguntam, porque fica com mais assunto para falar. Joventina, a gente pode continuar? Mas já passou de 1 hora. Ela disse que um dia desse o português passou aqui até as 7h30. Não, sinceramente, eu não queria quebrar essa discussão dessa narrativa e entrar com narrativa teórica, falando sobre estética. Então, resumidamente, eu escrevi uma tese em 2013 sobre estética do sertão, mas era a partir de um olhar que foi construído assim. Eu li uma tese de um outro professor na Amazônia e que ele falava que a expressão artística ela é construída a partir de uma... no caso lá específico da Amazônia, que era o olhar que ele estava tendo, era em síntese. O homem que tinha toda aquela natureza, aquela exuberância da vegetação, das cores e da forma, quando o homem ribeirinho, ia construir alguma coisa de expressão plástica, ele fazia a partir da síntese. Ele usava, como a gente pode imaginar, as cerâmicas marajoaras, que são de cores cinza e sempre simétricas. E os índios, eles têm as cores naturais, mas sempre simétricos. Então, o que é que eu levei a partir desse pensamento, pela uma experiência, que a construção do meu trabalho foi só a partir das experiências e das minhas caminhadas de sertão, porque
eu não nasci no sertão, eu não sou sertaneja. Eu entrei no sertão pelo afeto dos meus avós, mas aí é outra história. Então, quando eu passei por uma experiência de olhar as bordadeiras em Timbaúba dos Batistas, elas todas tinham umas 3 ou 4 sentadas, bordando aquele colorido, aquelas flores, e você olhava a natureza que elas estavam olhando, você tinha um descampado, tudo de tons cinza, o céu cortava no horizonte assim. Então, que era aquilo, né? Eu fiquei imaginando. Então, esse homem sertanejo, quando ele vai se expressar, ele vai complementar, complementariedade com a natureza. A natureza não lhe dá aquelas flores, aquele colorido, aquela exuberância que tem nas expressões artísticas que a gente vê numa escultura de Luzia Dantas, que a gente vê numa pedra de Dimas, que a gente vê nos naifes, no sertão. Então, essa exuberância, ela é como se fosse realmente um processo de complementação, de completar o que a natureza não estava dando. Então, foi a partir daí que eu trabalhei o sertão. Bom, agora pelo menos para você, o pessoal conhecer qual é a sua visão de estética do sertão. Mas a gente está disponível aqui para vocês quiserem interagir, fazer pergunta, ou fazer comentário, ou até eu gostaria que você terminasse e lesse a sua última. Sim. Na página. Vou pegar aqui. A poesia que define o livro. Tá, que deu nome ao livro, né? Aí a gente pode encerrar e abrir para as pessoas. As perguntas. Você quer o meu exemplar? Está aqui. Aberto. Bom, o título do livro, Sertão Seridó Sentidos, vem do poema que encerra o livro. Terra cinza, seca e fustigada, chão rasgado de desassossego e desesperança, tempo inclemente, compasso de espera, redemoinho no terreiro, poeira em rodopio, olhos lacrimejantes, vejo o sertão. Torreames de nuvens, vento nordeste, prenúncio de chuva, sopro de resistência, clarão de relâmpago, estrondo de trovão, reverberando em serras circundantes. Pingos de chuva no telhado, ouço seridó. Água penetra a terra fértil, exala o mormaço do sol escaldante, perfume de vida. Canto de casaca de couro, fim de tarde abreviado, estrume pisoteado no curral, cheiro de seridó. Na cozinha, a lenha trepidante tempera a memória de infância. O leite reluta em coalhar, líquido branco que povoou esse chão, coalhada com raspa de rapadura, sabor de sertão. Bordados sobre a mesa, traçados por mãos habilidosas, colchas de tacos, retalhos de memória, algodão puro de fibra longa, riqueza perdida, raízes partidas, toque de seridó. Noite escura sem luar, silêncio noturno, canto das águas, chuva emendando goteiras, tempo complacente, povo temente, Deus o livre e guarde o sertão. Tempo raro, céu nublado, terra ocre, úmida e fecundada, chão molhado de esperança, sopro de persistência, babugem crescendo, verde nascente, vejo o seridó. Mãos calejadas, passos com pressa, vaqueiro encourado, mugido de gado, aboio, canto acalanto, ferro e chocalho. Vozes em prece, graça e louvor, ouço o sertão. Feijão verde, milho verde, mesa farta, colheita encerrada, fartura. Festas sagradas, novena e procissão. Festas profanas, forró, xote e baião, sabor de sertão. Céu anil, sol inclemente, mãos em prece, compasso de espera. Caatinga desnuda, pedras expostas, roupa quarada em lajedo, cheiro de seridó. Flor de mulungu, vermelho vida, em galho sem folhas, resistência. Em chão de raízes, toca esta terra, sertão seridó sentidos. É isso aí, gente. Pois agora estamos aqui disponíveis. Obrigada, hein, pela presença de todos, né?